Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Contramão, o programa que te faz pensar. E hoje temos aqui um especialista em xadrez. Isso, Felipe Peretti vai desmistificar um pouco sobre o xadrez. Seja bem-vinda. Muito obrigado, prazer enorme estar com vocês aqui. Legal. Ô, Felipe, primeiro eu tenho uma dúvida aqui, porque a gente estava conversando antes e você falou sobre esporte. O xadrez ele é considerado um esporte ou um jogo? Sim, é considerado um esporte e um jogo. Aí depende do enfoque que se dá, né? Esporte porque a gente tem, por exemplo, a Olimpíada própria do xadrez a cada 2 anos. O xadrez não entra junto com as outras modalidades olímpicas, mas tem a sua própria Olimpíada. E uma curiosidade, é a segunda maior confederação internacional, só perde para o futebol, em número de inscritos. É sério? Meu Deus. É, Caramba. e a gente não sabe disso, né? Infelizmente no Brasil é muito pouco divulgado essa parte esportiva. E o jogo a gente tem já um pouco mais disseminado, vamos dizer assim, nas escolas. Muitas pessoas sabem jogar, gostam de jogar nos clubes, enfim. Mas não, como a gente não tem muita divulgação disso, acaba ficando uma coisa meio. Parece que não joga, parece que ninguém sabe, parece que não tem muito envolvimento. Mas a gente sabe que o jogo é um pouco mais disseminado, mas tem a parte esportiva também. Entendi. E como que você entrou aí nesse mundo do xadrez? Como que você começou? Você tem uma formação disso? Sim, eu comecei, na verdade, jogando com o meu pai, ele que me ensinou, então desde muito cedo, acho que por volta de 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. E aí em casa mesmo, né, ele foi me ensinando o movimento das peças, jogava na escola, então tinha sempre um outro na hora do intervalo do recreio ali e tal, a molecada se reunia e gostava de brincar. E aí, com o tempo, eu me formei em educação física, dei aula de educação física um bom tempo, e acabei chegando no xadrez através da educação física. Então, muitas vezes nas aulas de educação física não tinha condições de ir para a quadra, não tinha lá um espaço para usar, acabava ficando essa coisa de, o que a gente vai fazer agora, né? Não tinha muito o que fazer. Então, eu aproveitava para ensinar o xadrez. E aí, acabei gostando e trabalhei como treinador também de xadrez e acabei me formando numa pós-graduação de xadrez técnico e pedagógico e hoje atuo como formador de professores nessa área de xadrez. Mas então você é tipo formador de professor, então você é professor do professor. Professor elevado ao quadrado. É, seria tipo um mestre? É porque eu sei que tem esse negócio do mestre no xadrez. Você seria um mestre? Sim, aí são duas coisas diferentes. Ah, O mestre, ele precisa estudar para ser mestre, tá? Então, depende de rating, ele alcança um determinado nível de rating, ele consegue candidato a mestre junto à FIDE, ou mestre internacional, ou grande mestre. Que é Aí, o maior, né? Grande mestre é o grande maior mestre é título. o mais alto nível. uhum. E aí depende, além do rating, de normas, O né? que é rating, pelo amor de Deus? Ah, Me situa. é verdade, né? Se você puder explicar. Sim, o rating é a força do jogador, a forma como a gente consegue medir a força daquele jogador diante de outros jogadores, né? Que não deixa de ser pontos, É né? um número. Entendi. É tipo, Sim. cada jogador de xadrez, a partir de um certo nível, você tem um número, que é tipo, meu rating é Como se fosse 1500. uma classificação. Isso. É. Exatamente. E aí você joga contra pessoas do seu nível pra ganhar mais Entendi. rating pra você poder ir jogando contra pessoas mais Entendi. difíceis. É tipo isso, né? Entendi. Exatamente. Aí, para se tornar grande mestre, você precisa ter no mínimo 2.300, se eu não me engano, de rating, ou 2.400, e cumprir 3 normas. Que aí você precisa jogar torneios internacionais contra outros grandes mestres para conseguir galgar esse título, que aí é vitalício, né? Uma vez que você alcança, você não perde mais. Sim, entendi. Então, essa questão dos mestres é especificamente para se tornar mestre. Entendi. Eu estudei a outra vertente, que é um pouco mais pedagógica, que aí envolve o ensino do jogo, envolve a massificação, a ideia de mais pessoas terem acesso ao jogo do xadrez, né? Porque o Então não é xadrez é tão um, técnico. é um jogo muito inclusivo, né? Acho que quase qualquer pessoa pode jogar xadrez. Tem algum. Não tem nenhum impedimento, ou tem Uma limitação? alguma limitação para as pessoas que podem jogar xadrez? Não tem. É um jogo extremamente inclusivo. Pessoa cega joga, pessoa deficiente joga, pessoa com algum transtorno mental consegue jogar também. Inclusive é recomendado que faça, porque o xadrez ele é considerado um exercício, um ótimo exercício para o cérebro, né? Uhum. Então tem essa questão assim de ser muito inclusivo, não há contraindicação. Se a gente for pensar, sei lá, no futebol, o cara tá jogando, ele torce o pé, se machuca, é recomendado que ele se afaste, vá se recuperar e depois volte aos treinos ou volte ao jogo. No xadrez não tem essa limitação, não existe uma situação onde a pessoa esteja impedida de jogar. Então, além de ser inclusivo, ele é recomendado em diversas situações. E com que idade você acha que dá pra começar a aprender?
Ah, desde muito novo, desde bebê já pode começar a ter o contato. Assim, se a gente for falar de regras, é um pouco mais difícil ensinar regras para uma criança muito nova, né? Sei lá, 2, 3 anos de idade, já é um pouco mais difícil. Mas você tem a questão lúdica, né? Só de ter o mostrar- contato já facilita mais pra frente também, né? Exatamente, de apresentar o jogo, mas de uma forma lúdica, onde a criança possa ter contato com as peças, brincar, não exatamente naquela rigidez de ensinar como se movimentam as peças e as regras oficiais. Acho que não precisa ter essa abordagem, né? Então é importante que a criança tenha esse contato, mas seja uma coisa bem mais tranquila, assim. Como E isso uma faz- pessoa ansiosa, assim, que nem eu, consegue aprender a jogar? Consegue jogar, ficar parada, quieta na que cadeira? a gente já descobriu naquele outro episódio sobre diagnóstico da língua que a Jéssica é uma pessoa bem ansiosa. Você acha que ajuda? Quais são os benefícios, assim, do xadrez? Ajuda, geral. ajuda muito, viu, Jéssica? Olha, eu vou te falar, tem um caso pessoal, assim, quando eu dava aula de xadrez, uma mãe me procurou porque a filha tinha TDAH e ela tinha uns tiques nervosos na face. E aí ela fazia já um acompanhamento psicológico e a psicóloga falou, olha, procura ensinar ou procura um professor de xadrez porque pode ajudar essa menina, né, no desenvolvimento dela. E aí ela chegou até mim, a mãe, perguntou se ela podia fazer aula, a menina tinha 11 anos. Falei, claro, não tem problema nenhum, inclusive é importante que, né, faça, que venha aprender. E foi interessante que a irmã foi junto, a irmã era um pouco mais velha. Então a irmã acho que tinha 13 anos na época. E aí eu não conseguia ensinar para essa menina diretamente, porque ela não parava. Eu não conseguia sentar e parar na frente do tabuleiro e prestar atenção. Mas como a irmã estava junto, eu ensinava para a irmã. E aí ela ficava na sala mexendo nas coisas, mas é engraçado porque ela prestava atenção. E aí quando eu fazia uma pergunta, às vezes a irmã mais velha não conseguia responder e ela me respondia. Nossa. Acho muito interessante isso. Ela aprendia de longe, assim, ela não ficava prestando atenção, mas aprendia muito. E aí, assim foi, com o passar do tempo, ela começou a se aproximar cada vez mais, conseguiu cada vez mais prestar atenção, chegar perto do tabuleiro e começou a se interessar e fazer perguntas, enfim. Acho que por, sei lá, 3 ou 4 meses foi assim. E aí, em um determinado momento, a mãe dela me procurou e chegou para mim e falou: "O que que você fez com a minha filha?" Eu tomei um susto assim, né? Falei, Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu sou só um professor de xadrez. pois é, eu fiquei assim, não sei o que aconteceu, né? E ela falou: "Olha, minha filha não tem mais os problemas que ela tinha de TDAH, ela não conseguia olhar para a mãe. Começava por aí, a mãe não conseguia conversar olhando no olho. A menina parava, prestava atenção na mãe. Ela não tinha mais os tiques nervosos da face, tinha perdido já uma boa parte. Ela ficava o tempo todo piscando e, né, mexendo a bochecha, a face. E aí perdeu isso e a mãe foi lá me agradecer, mas eu falei: "Olha, eu não fiz nada, eu só ensinei xadrez. Foi a única coisa que eu fiz de extraordinário, né, que não tem nada de extraordinário. Então, quer dizer, o jogo em si ajudou essa menina a se concentrar, a ter essa possibilidade de mudar mesmo a capacidade dela, né, de interação com as pessoas. Então, transformou a vida dessa menina e dessa família também. Foi uma história bem legal. Agora, você, com toda essa altura, por que você escolheu xadrez? Você jogou algum esporte antes? É que eu me interessei, você é um cara, né? Que eu já sou chamado bastante de alto quando eu tô andando na rua. E você, né? Então, Um pouquinho mais alto do que eu. bom dia. Por que Então, xadrez que fica sentado e não um basquete que você tá próximo da cesta? exato. Sim. É, eu tenho essa memória afetiva do jogo, né? Então, como eu joguei com meu pai, ele me ensinou, depois joguei na escola, então tem essa questão que eu acho que é importante, inclusive, para as crianças aprenderem em casa mesmo e nas escolas, né? Para levar isso para a vida. E em algum momento eu decidi que eu ia trabalhar com o xadrez porque eu vi que o xadrez realmente transforma a vida das pessoas, transforma a vida de quem pratica. E eu decidi que ia trabalhar porque eu vi isso acontecendo na prática. Então foi uma decisão bem racional mesmo de, pô, vou ensinar xadrez, vou trabalhar com xadrez porque isso é importante para as pessoas. Foi importante para mim desse ponto de vista afetivo e é importante nessas outras questões que eu estava comentando, né? De repente a criança... eu tive alguns casos assim de crianças que mudaram o comportamento e só pelo fato de jogar xadrez, não tem nada demais, assim, só o fato da criança aprender o jogo. Mas o que você acha que você ensina que transforma? É a estratégia, são as regras, a A história, concentração, concentração, o ficar sentado? Qual parte que mais ajuda, assim? O jogo ele tem alguns componentes que são inerentes dele mesmo, né? Então, por exemplo, para você fazer uma jogada, você precisa visualizar Uhum. antes de jogar, porque se você pegou na peça, você é obrigado a jogar com ela.
Então, é assim, a premissa básica de toda pessoa que vai começar a jogar xadrez é pensa antes de pegar na peça, porque depois que pegou, vai ser obrigado a jogar com ela. Então, isso já incute na gente uma ideia de que, olha, eu preciso refletir qual é o próximo passo. O que eu vou fazer a partir desse ponto, né, daquela posição no tabuleiro, o que eu faço? E isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda, para as nossas ações no dia a dia. A gente, antes de falar alguma coisa, é interessante que a gente reflita, não fala tudo que vem na cabeça. Então, quer dizer, tem vários elementos aí do xadrez que a gente leva para a vida mesmo. E esse eu acho que é o ponto principal, assim, tá, Jéssica? Do porquê que o jogo ele traz essa dinâmica, né? Bom, vou tomar uma decisão, eu preciso pensar antes de fazer, isso já é uma coisa transformadora por si só. E aproveitando essa coisa que você falou do raciocínio lógico das suas escolhas, o xadrez, ele é muita lógica, muito, sei lá, matemática, assim, ou tem um pouco talvez de decorar a jogada, não sei, ou você resolve tudo na hora e você precisa ter um QI gigantesco para jogar, tipo, como é que funciona isso, assim? Coisa Sim. para gênio, não é? Não, para gênio diria que não, não é para gênio. Gênios jogam xadrez e acabam muitas vezes jogando bem, né? Então é uma questão diferente. Mas o xadrez é para qualquer pessoa. Quanto mais jovem, melhor. Então, quanto mais cedo uma criança começa a ter contato, melhor para ela, né? E eu me perdi um pouco, você fez algumas perguntas. Ah, não, essa coisa do raciocínio lógico no xadrez, assim, você acha que é muito importante, então alguém que joga bem xadrez vai ter um excelente raciocínio lógico, alguma coisa assim? Ou você tem muito componente também de decorar as jogadas, a pessoa de tanto repetir, de tanto treinar, já sabe o que fazer nessa posição, vira um pouco decoreba? O que você acha? Tá, duas coisas aí. Então, o raciocínio lógico, sim, é exigido, tá? Então, a gente, quando joga xadrez, é lógica pura. É um jogo algorítmico, inclusive, né? Então, uma sequência de regras que leva ao checkmate. E é interessante isso porque, se a gente for pensar em tecnologia, o xadrez, apesar de ter 1.500 anos, ele acompanha a tecnologia. Hoje, as pessoas jogam xadrez online muito mais do que jogavam antes. Então, existem vários clubes de xadrez online, várias plataformas de xadrez online. E as inteligências artificiais, né, de hoje em dia, acho que está bem na moda hoje a gente falar sobre isso, o xadrez ele é usado como uma ferramenta para medir se essas inteligências são inteligentes ou não. Então, já começou lá com Alfred Binet, que foi um francês que inventou o teste do QI, então já vem dele, e a partir daí também é usado para, enfim, para fazer essa mensuração, né, do quanto é inteligente ou não aquela inteligência que está sendo criada no computador. E a segunda parte que você me falou, Ah, decorar a jogada, assim, isso muda, isso ajuda de um jeito ou de outro, é uma coisa também natural do xadrez, assim, para ganhar elo, ganhar ranking, assim, você precisa decorar, como é que funciona? tá? Aí o que acontece muito na abertura do jogo, porque o jogo é dividido em 3 fases, né? Eu ia falar. É abertura, meio jogo e final. Então, na abertura do jogo, existe sim uma possibilidade de você decorar alguns lances, mas não é recomendado para quem está começando a jogar, para quem está querendo começar a aprender. Não é recomendado que tente decorar, porque o seu adversário pode fazer um lance diferente, né? Você decora 2, 3 jogadas, o adversário faz um outro lance e pronto, acabou, você não sabe mais o que fazer, né? Até porque eu tinha visto um negócio que tem, tipo, mais possibilidades no jogo de xadrez do que tem átomos no universo. Um negócio assim. Os primeiros 40 lances. Então você pode acontecer qualquer coisa. Então você ficar decorando, acho que também não vai ajudar em muita coisa. Tem todas as aberturas lá, que inclusive tem alguns sites, quando você faz a abertura, aparece lá, abertura espanhola, sei lá das quantas, e aí, enfim, né? Defesa francesa, você conhece, você começa com os dois peões. Você falou de inteligência artificial, então inteligência artificial não consegue jogar xadrez. Na verdade, ela já superou a capacidade humana, né? Hoje a gente tem Jéssica, mano. Acho que você errou. Então a inteligência artificial sabe jogar xadrez. Como é um jogo que tem regras determinadas, então é muito fácil o computador entender, vamos dizer assim, né? Quais são as possibilidades. Ele calcula muito mais rápido do que a gente, né, é capaz de calcular e alcançou um nível, que a gente está falando do rating, hoje, se eu não me engano, está em 3.600. Nenhum ser humano passou 3.000 de rating ainda. Caraca. Então, hoje, os grandes mestres estudam através da máquina. Então, utilizam o xadrez ou melhor, utilizam a inteligência artificial para estudar xadrez. Então é um ponto positivo, assim, olhando por esse lado, porque ele ajuda você a se aperfeiçoar. Ou pode Sim, ser sim. ruim a inteligência artificial nesse sentido.
Esse é um debate bem extenso, assim, a gente vai falar de questões éticas e tal, mas eu acho que aqui o que vale é aproveitar a possibilidade que a máquina traz para aprender novos movimentos, aprender novas ideias. Então, existe essa possibilidade. Muitas vezes tem, como é um jogo milenar e a gente tem registro desses jogos de muitos séculos atrás, é possível estudar. Bom, naquela posição, 200 anos atrás, um determinado jogador fez um lance X. Poxa, mas hoje a inteligência artificial fez um lance diferente. O que significa isso? Então, quer dizer, abre possibilidades no jogo. É bem interessante. É que como é um jogo algorítmico e a inteligência artificial é baseada em algoritmos, ela já consegue observar quase todas as possíveis situações e ela determina qual que é a melhor. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim que as inteligências foram ficando melhor no xadrez, né? Tipo, Sim. porque como a gente já... Enfim, como já vimos, é baseado em algoritmos, a inteligência artificial, e também o xadrez, ele é como você disse, um jogo algorítmico. Então aí as inteligências artificiais conseguem, com o que elas são programadas, jogarem, né? E aí, por isso que elas ficaram tão melhores que os seres humanos nessa questão de xadrez. Tem aquela inteligência artificial, se eu posso estar enganado, Stockfish, não é o nome Sim. do xadrez, que é a inteligência artificial? Sim, tem Stockfish, Lila Zero, Alpha Zero também, que é do Google. Tem algumas aí que disputam entre si, inclusive, tem várias competições aí entre essas inteligências. Mas aí tem um detalhe interessante, Luca, que é também o componente humano, né, das possibilidades. Porque imagina um ser humano ser capaz de encontrar alguma coisa que essa máquina não viu. Então tem esse lance também, sabe? Poxa, de repente numa partida, você tem tempo para jogar, para fazer as suas jogadas. Sim. Então, aquela decisão que você tomou, naquela situação de jogo, onde você estava com o tempo apertado no relógio, por exemplo, quase perdendo, e aí você toma uma decisão muito rápida e que é um bom lance, talvez a máquina não fizesse aquele lance, mas naquele momento foi a melhor decisão de um ser humano possível. Sim, Entende? porque Então, é pensamento rápido, né? muita coisa envolvida, muita tomada de decisão envolvida. Então, quer dizer, isso é um componente interessante também Tem que a uma máquina... pressão também, né? Que a máquina não consegue sentir a pressão de estar lá no jogo, Exatamente. estar num campeonato. Exatamente. Então, isso demonstra um poder, um controle, uma capacidade de controle humana, que eu acho que é interessante analisar também, né? Como é essa relação, né? Falando em pressão em campeonato, você participa de campeonatos? Hoje não mais, eu participei de alguns, mas hoje eu continuo só na escola mesmo, só trabalhando com professores, o que nossa, para mim é fantástico. É uma possibilidade aí de alcançar mais pessoas através dos professores, né? Acho bem interessante Mas também. como que funciona um campeonato? É que nem um campeonato de... Chaveamento? Fase de grupos? Fácil de- Normalmente é o sistema suíço, né? Então você tem lá 5 rodadas, 7 rodadas, depende da quantidade de participantes, né? Mas aí os ganhadores jogam contra os ganhadores, os perdedores contra os perdedores, e aí vai subindo na chave, e aí são, sei lá, 7 rodadas, você tem no final possibilidade de ter feito 7 pontos. Então, cada vitória conta um ponto, né? O empate conta meio ponto e a derrota 0. Então, é mais ou menos assim. Bom, enfim, depende do campeonato, né? Você tem o sistema também todos contra todos, depende da quantidade de pessoas envolvidas, mas tem... E tem tempo, porque as partidas costumam ser longas, né? Ou depende? Né? Depende, que eu sei que tem o modo Blitz, por exemplo. Eu conheço do xadrez online, que às vezes eu já joguei, mas tem o modo Blitz, que aí o seu relógio, que você tem um relógio que é o tempo que você pode jogar, e seu relógio tem menos tempo. Acho que são 3 minutos que cada jogador tem, total, na partida inteira. Só que aí quando você aperta, vai pro próximo e fica trocando, assim, entendeu? Entendi. Na internet tem de tudo, tem partidas de 1 minuto, É. tem uma partida toda 1 minuto, é loucura, assim. Que é tipo, tum, 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 tum. É muito rápido, é só pré-move que a gente fala, né? Você deixa já marcado onde vai. Tá, as falando do peças. tradicional ali, do tabuleiro mesmo, das peças. Quanto É. tempo costuma durar um jogo, mais ou menos? A gente tem, pela FIDE, a gente tem até 15 minutos é considerado blitz, de 15 a 1 hora é considerado xadrez rápido, e acima de 1 hora de partida, aí é o xadrez standard, né? O xadrez normal. Então, uma partida aí, sei lá, no Campeonato Mundial pode levar 3, 4, 5, 6 horas. Qual foi a partida mais longa que você já fez? Que eu já fiz? É. Acho que 2 horas. Nossa, mas é bastante tempo Bastante já teve, coisa. né? Pelos padrões aí de competições, não é muito. Não é mas muito. 2 horas jogando xadrez, né?
Tem que concentrar. Não é fazendo qualquer coisa, não é sentado Não, vendo é TV, maratonando pensando, série. raciocinando. É. Não é fácil. Você tem uma ideia, tipo, quando seria o seu elo? Você que já jogou, você tem uma ideia? Tenho porque eu tenho uma conta no chess.com, eu jogo Ah. praticamente todo dia. Eu jogo porque eu gosto. Cara, hoje tá em torno de 1.800, 1.900, entre 1.800 e 1.900. A minha é Oscila. 600. Mas não é alto, não. Não é um grande elo, não. O que é elo? Eu tava achando que é a mesma coisa que rating? É, Mesma Ah, tá. coisa, desculpa. É. É que eu falei elo. Eu imaginei, mas só pra ter E certeza. Elo foi o físico que desenvolveu esses é? cálculos aí. A parte de elo. Isso eu não sabia. Agora, a gente pode. Assim, a gente teve uma ideia. Queria saber se você topar. Será que dá pra gente jogar uma partida rápida, eu e ele, contra você? Você Nós acha que três, no rola? caso. Pode A ser Jéssica nós- ajuda como que- você Não, consegue, eu passo Jéssica. narrando, sei lá. Como você consegue. Pode dar Você acha não. legal? Acho legal, mas com tempo. Beleza, Tá. a gente pega os celulares e a gente conta o tempo, então. Tá aí seu beleza? trabalho então, já, Jéssica. Cronometrar? Pode ser? Ah, pode ser. Inclusive, produção, tem uma pergunta. Eu Vocês vou. acham melhor a gente colocar na mesa da Jéssica ou na mesa aqui embaixo? Que eu não sei. Acho que a da Jéssica é uma boa. Talvez, acho que Ah, fica de melhor na baixo, da tá Jéssica. bom. Tira então os carrinhos Beleza. só e eu vou pegar aqui. E, enquanto ele vai pegando, posso te perguntar, você já viu a série O Gambito da Rainha? Desculpa, essa pergunta era inevitável. Assisti. Muito boa a série, né? Eu vi também. É fidedigno realmente assim? Porque é um negócio meio, não é, meio floreado, talvez. Precisa pegar o. O que você achou? Você gostou de um jeito geral? Recomenda? Cara, eu recomendo sim, porque foi uma série que estourou, foi muito bem avaliada, aumentou a procura de xadrez, aumentou a procura por Eita, produtos de não xadrez. acredito. Lucas, cesta de 3. Gente, pra quem tá só ouvindo, ele teve a capacidade de derrubar uma peça dentro do copo de água. Tá difícil aqui, vou ter que pedir ajuda. Então, acho melhor. Quer que eu pegue? Acho que eu Arruma consigo aí. pegar. Bem, fica aí então, sessão pipoca do contramão, série O Gambito da Rainha. Tá disponível, acho que na Netflix, que é nossa recomendação. Secou a peça? Ainda bem que era água, né? Calma, o rei. Você Eu acho que é o contrário, né? fica desse rei- lado. É rei aqui, branco né? na Casa Preta. Ao contrário. Não, falei caquinho. Ó, gente, vocês estão com especialista, não vai me passar vergonha, hein? Nossa, a gente essa vai aqui, passar essa uma aqui é a peça vergonha. escura, certo? Acho que sim, calma aí. É. tá Então eu faltando- falei certo. Então, ó, dama escura na casa escura, Exato, eu falei certo. dama Tá. clara na casa clara. Então vamos cronometrar, porque senão vai ser infinito. Quanto Show. tempo você acha que é Ah, legal? Vamos fazer pro uma partida pessoa? de Onde é que 10 tá o- minutos. O bispo... 10 minutos? Tá faltando um bispo? Não, tá aqui, tá com a mais. Ah, tá. Então, eu acho que dá pra fazer com o timer aqui. E aí você vai pausando assim, ó. Só que aí precisa de 2 timers. A gente Não, mas o ideal era ter. Você consegue baixar aí? Ah, consigo. Coloca Agora. Chess Clock. Beleza. Então vamos lá, a gente não podia terminar de um jeito diferente. Uma partidinha de xadrez aqui, contramão contra convidado. Vamos tentar não fazer feio, Luca, por favor. Vamos tentar. Então, acho que nesse caso a gente é branca, né? Que não é um Vai. tabuleiro muito tradicional. Então, boa partida. Boa partida. Partida. Pode começar? Pronto. Perfeito. Era pra ele ir, né? Mas Isso. tudo bem. Faz. Ahn, Na Luca. posso? Boa. Excelente, desenvolvendo a peça. Ele ameaçou o nosso peão, a gente não E agora? pode deixar assim. Tem que ser A rápido. gente ou defende Tem contra o 3 peão minutos. ou com o cavalo. Faz o Vou que você defender quiser. contra o peão. Beleza, então. Vou desenvolver o meu outro cavalo, Cavalo, pode ser? perfeito. É, Ele também fez isso. fez. a gente- fez. Toma o peão no Então meio. tá, perfeito. Porque se ele devolver, a gente tem o cavalo de novo. Só lembra de retirar a peça. Ah, Aí beleza. depois beleza. acima Ok. vai embora. Isso. Ahn, A gente pode ir com o cavalo. Não, porque daí ele ia comer correr, mas a gente ia oferecer um chefe É, de qualquer jeito. Melhor deixar assim, mas nosso rei tá exposto. Vamos tirar. posso fazer? Vai. Perfeito, Luca. Tá. Excelente. Putz, Eles já estão Acabou. desesperados, eu tô sentindo uma É. tensão. acho que eu vou comer esse peão aqui, ó. Tá, mas daí a gente vai perder nosso cavalo para a rainha muito fácil. Um peão não faz Fato. sentido. Então, Ou a gente pode só avançar com o peão. Felipe, o que dele você pra tá avançar. achando do raciocínio deles? Faz algum sentido ou nada a ver? Tá fazendo sentido. Tá Por fazendo enquanto, sentido. pelo menos. mas a Olha. gente já gastou 1 minuto de 3.
Tá, tem que ser rápido. Não, deixa eu ver isso aí. Desenvolve, pode tu. Come. Ele tá rindo por dentro de vocês, eu só queria dizer Não, isso. com Tô vendo certeza. aqui, ó, na cara dele. Tá, Beleza? Não ok, tinha beleza. observado isso. Ele Também resolve em questão de Ah, segundos e eles estão tipo. A gente ameaça o Luiz com o campeão? faz o que você quiser, só faz rápido. Nossa. A gente fez alguma coisa boa, a gente teve que pensar. Não foi. É estratégia. Caraca, Luca. Mas ele pensou. Mas eu tive que pensar que ele deve estar pensando realmente que ele fez isso. Tá, beleza. Tá, beleza. Ele cravou nosso cavalo ali, que a gente já não pode mais ser, que senão vai ser cheque. A gente pode. Felipe, como você lida quando algum aluno te dá um checkmate? Já aconteceu? Desculpa. Putz, aqui Já, foi um já cheque. aconteceu. Ó, tô tentando distrair ele, gente, Já foi um aproveita. cheque. Obrigado. Continua. Vou voltar aqui, beleza? Então, voltando à pergunta, Felipe, Peraí. como você lida quando algum aluno te dá um checkmate? Vai, tem que Eu falar e jogando. parabenizo. Aqui, ó, Pode ir. tá testando suas habilidades. Parabenizo e tento mais uma, né? Felipe, Porque qual a sua não cor pode sair assim. preferida? Felipe, o que você mais gosta de comer? A gente nem rocou ainda. A gente também. Felipe, você não tá me respondendo. Posso desenvolver aqui? Vai. Felipe? Presta atenção, não tô Sushi? conseguindo. Desenvolver pra cá. Churrasco? Excelente. Tá. Gente, eu tô Essa é uma boa. tentando. Não, eu sei, Vai. mas é que a gente também tá. S1 no peão. Tá, faz o que você quiser. Felipe, rainha ou rei? Se você pudesse escolher uma peça. Pra você ser. Cavalo? Dama. Dama? Não sei o que eu fiz. Eu sei jogar dama. Tá Ah. empatado, não pode. Ih, caramba, bolas. Ah, não, calma aí, a gente precisa tirar nosso. Felipe, por que a rainha não sabe fazer o movimento do cavalo? É isso. A gente perdeu a Não posição. pode sair do cheque. Não pode mexer o rei quando tá em cheque. Oh, perdão, desculpa. Pode. Perdão, eu imaginei que você ia fazer o rock. Você não foi rock, né? Não, a gente não Ah, fez tá, rock. desculpa. Pode. Pode ser obrigado a sair do cheque. Vai. Então. A gente não fez o rock porque não sei, mas tá. Não, mas é que a gente não tinha quando a gente. Felipe, jogou o rei é mais isso. importante que a rainha ou a rainha é mais importante que o rei? Meu Jesus. O rei é a peça mais importante, mas a dama é mais poderosa. Mas por que o rei é o mais importante? Porque ele é homem? Isso é machismo? Não, de jeito Não, nenhum. aqui não vai dar. Volta pra cá. Tá. Por que o cavalo é o único que Falta sabe fazer o 40 movimento do segundos. cavalo? E a rainha sabe fazer todos menos o do cavalo? Eu tô encucada com essa pergunta. Com essa Uma boa questão. pergunta. A rainha deveria saber fazer tudo, né? Ela é a mais poderosa. É uma boa pergunta essa. Pra quem que a gente leva essa pergunta? Existe um... Não podemos ir pra lá. Não podemos ir pra aí. Como é que chama? Eu vou fazer Existe um rock. estatuto do xadrez? A gente pode perguntar pra alguém sobre isso? Dá pra escrever um e-mail? O responsável? Dá pra FIDE, que é a Federação Internacional de Vamos Xadrez. falar com a federação? Eu quero muito saber essa Tô questão. perdendo, a gente tá perdendo muito. E aí, como é que tá? tempo. Vocês têm 27 segundos, eu só Ah, queria a dizer gente isso. tá bem ferrado, Jéssica. Eu vou tentar distrair mais ele. Ô, Felipe, você vai fazer o que hoje saindo daqui? Mais alguma coisa rápido, beleza, perfeito. Felipe? Vim Você pra tá me casa, ouvindo? Ele comeu nossa Com a minha peça. esposa, bem Ah, tranquilo. tem que trocar. Nesse friozinho, abre um vinho? Vinho ou cerveja? Beleza? Esse peão tá aqui? A gente vai tomar um suquinho de laranja mesmo. Vou. Delícia. Japonês ou churrasco? Eu não sei o que fazer. Ah, Ai, aqui a gente Churrasco. fez caixa. Churrasco. Felipe, você joga dama ou dama é muito fácil pra você? Aqui Come, não é- come. Jogo não é dama assim. também. Joga Ah, dama? mas não. Mas dama é fácil, né? Eu deveria saber? Não tem tempo. É, a dama é mais simples, né? Então, eu acho que eu consigo. Aqui no caso. Jogou? Você joga jogo de tabuleiro, Felipe? Além do xadrez? Imagem e ação. Imaginação. Como joga. que seria a mímica da rainha? Como seria a mímica da rainha? Você pode fazer pra gente? Não Não. sei dizer. Não, Pode sabe. cheque. Ai, merda. Cocô. Caca, vai pra... Não pode também. Tem um segundo, a gente vai perder por tempo. Não pode, tá em cheque. Acabou o nosso tempo. Meu Deus do céu. Boa, Gente, eu isso dei meu máximo, eu só queria dizer isso. Vocês perderam? Eu nem sei. Sim. É óbvio, né? Boa. Bom jogo. Boa, parabéns. Muito Nossa. bom, já era esperado que vocês iam perder, mas tudo bem. A Estamos gente aí. tentou, Jéssica. Vocês tentaram, é porque o cara é o cara, né? Então, Não tem como. Tudo bem, vocês lutaram, é isso, faz parte. Gente, é isso. O Contramão vai ficando por aqui. Felipe, muito obrigada Eu que agradeço. pela paciência de responder as minhas perguntas e jogar ao mesmo tempo. Eu juro que eu me esforcei. Foi Então interessante. é isso. Foi interessante, né? Acho que a gente pode repetir isso. Siga a gente lá no Instagram, Contramão, _ o programa. E até a próxima. Tchau, Um beijo. tchau, Tchau, obrigado. pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, obrigado. De novo, Felipe. Obrigado. E foi checkmate, hein? Por isso Não, eu sei, mas não foi checkmate. Era. Ah, foi checkmate? Foi. Ah, então Como é a que gente vai faz dar aí? um tempo. E E pro pra checkmate? dois. Eles querem continuar jogando.